Oi, prezados, mais uma vez o professor Rafael Kaique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Fico muito grato em tê-lo por aqui. Se você não for inscrito, não for inscrita, muito fácil, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E também, clica aqui nesse vídeo, curta ele, comenta, compartilha com seus amigos concurseiros aí em todos os grupos. Vamos fazer uma corrente do bem, porque sempre tem análises que vão contribuir para o seu preparo e também para a sua aprovação. Nesse vídeo eu quero trazer algumas orientações básicas em relação à prova discursiva do concurso TRF da 4ª região. A banca responsável é a FCC. Eu tenho observado muitas dúvidas em relação à prova discursiva, principalmente porque nós temos dois modelos de provas discursivas para esse concurso, o estudo de caso e a redação. E alguns candidatos que vão prestar cargo que tem o estudo de caso estão querendo empregar no estudo de caso algumas técnicas que são da redação. Então são dois tipos de provas diferentes, que têm abordagens diferentes e vão exigir do candidato e da candidata posicionamentos diferentes. Começando pelo estudo de caso. O que é essa modalidade? Trata-se da aplicação da teoria para uma situação hipotética. É como se você pegasse uma discussão jurídica, pegasse algo que está lá nos conhecimentos do seu cargo e colocasse isso numa situação. Claro que é uma situação simulada, uma situação hipotética. Então, quando você for pegar a prova de estudo de caso, a questão, porque serão duas questões para os cargos de analista, uma produção aí de no máximo 20 linhas, a banca vai trazer uma problemática. Vou trazer aqui um exemplo. Dentro do direito previdenciário, que o sujeito entrou com pedido de aposentadoria e ele não tinha lá a comprovação dos anos de contribuição. Ela pode inclusive colocar aí nessa discussão, nessa problemática, a reforma da Previdência que está em discussão lá no Congresso, trazer alguns elementos. Então é importante ficar por dentro, quem vai ter essa disciplina no estudo de caso, dessa discussão que está sendo feita agora. E ela coloca essa situação hipotética para que você desenvolva a solução para esse caso. Por isso que nós temos estudo de caso. E é muito importante que você que vai fazer essa modalidade tenha conhecimento de causa. Quando a gente pega lá as disciplinas, os conteúdos específicos, temos os tópicos, os itens. Não é somente estudar aquele tópico, é entender os desdobramentos daquele tópico, porque a situação hipotética ela pode vir apresentada a partir de várias perspectivas. Então é ter conhecimento de causa, conhecimento da legislação, jurisprudência e também autores da área jurídica, porque isso vai dar embasamento ao seu posicionamento. Então, em síntese, o estudo de caso é a solução de uma problemática hipotética a partir dos conteúdos que estão relacionados àquela disciplina. Geralmente, a banca traz a simulação da situação e depois os tópicos que vão seguir lá na sua produção, tópicos em que você vai desenvolver. E aí, muita gente, principalmente aqueles concurseiros que estão acostumados com aquele modelo clássico de discursiva, que é uma dissertação argumentativa, estão fazendo aí a produção já de algumas temáticas para essa etapa, colocando introdução, colocando elementos que não são característicos dessa produção de estudo de caso. Você só tem 20 linhas para desenvolver aquilo que foi solicitado, trazer uma solução para aquela problemática. Não é necessário introduzir aquela situação hipotética. Você já deve abordar de forma direta o que está sendo solicitado, contextualizando inicialmente, colocando aquela situação dentro do seu posicionamento e já em seguida respondendo aqueles tópicos. Vejam, nós temos 20 linhas, nós não podemos perder linhas com algo que já foi colocado lá na situação hipotética. Você já deve trazer a solução para aquele caso. E a segunda modalidade é a redação, modelo tradicional. A redação vai ser cobrada para os cargos técnicos e, em relação a esse modelo, nós teremos de 20 a 30 linhas. Temos aí um número de linhas que é o número de linhas esperados em todas as provas de redação. Qual que é a diferença da redação para o estudo de caso? Na redação nós temos a defesa de um posicionamento. O candidato vai colocar de forma embasada qual é o seu ponto de vista em relação àquilo que foi colocado. Por exemplo, digamos que na redação nós tenhamos como proposta
a prisão, julgamento em segunda instância. E você vai se colocar em relação àquilo, citando também autores do direito, citando questões da contemporaneidade e também a jurisprudência. É importante ter conhecimento de causa e um conhecimento bastante amplo. Nesse modelo redação você tem aquela estrutura. Introdução, uma introdução muito breve, muito objetiva. Depois nós temos o desenvolvimento, que é a parte do seu texto onde vai ser colocado o seu posicionamento, e por fim uma conclusão, que é o fechamento de toda a sua produção. E dentro desse modelo redação, o que nós temos lá na estrutura? Geralmente a banca FCC coloca textos motivadores, que são fragmentos, textos bastante curtos. Geralmente nós temos 2 textos motivadores. A grande questão dos textos motivadores é que você deve interpretá-los para saber qual que é o tema, o que está sendo solicitado, porque muitas vezes a banca FCC não coloca de forma clara o que é para você desenvolver a partir daquilo. Então o candidato ele tem esse trabalho de fazer a leitura, identificar na leitura do texto quais são os elementos mais importantes, quais são as palavras-chave daqueles textos motivadores, e a partir dessa análise é que ele vai se orientar para produzir a sua redação. Agora eu vou trazer aqui 3 dicas que são basilares, são dicas muito importantes porque muitos candidatos e candidatas estão deslizando nessa parte argumentativa e tem sido, quando a gente recebe o espelho de correção, a parte mais penalizada em redações em provas discursivas relacionadas à argumentação. Primeiro, você deve desenvolver a sua argumentação de forma objetiva. O que isso significa? Traga diretamente o que foi solicitado, já comece a descrever sobre aquilo que foi proposto. Não faça períodos muito longos, faça um período mais curto em relação àquilo que você está escrevendo, de forma muito direta, já aponta aquilo que foi solicitado, seja na situação hipotética, seja nos comandos que foram colocados. Não traga a sua produção com rodeios. Vamos nos colocar no lugar do examinador. Quando ele vai fazer a correção dos textos, ele tem um número significativo de textos para serem corrigidos e ele faz essa correção de uma forma muito rápida. Ele não vai perder tempo ali fazendo leituras onde o candidato não aponta de forma imediata aquilo que foi solicitado. Então, a primeira dica é essa: escreva exatamente o que foi solicitado de forma muito direta, nada mais, nada menos daquilo. A segunda dica, a gente tem aí primeiro a objetividade, a segunda dica é em relação à coerência. A coerência é o elo de ligação das suas ideias, está relacionada ao embasamento. Você tem que se perguntar, esse texto faz sentido? Essas ideias fazem sentido? Há um embasamento por trás daquilo que eu estou sustentando? Isso já foi discutido anteriormente? Isso é coerência, é quando o seu texto possui uma progressão de ideias, uma harmonia, um elo de vínculo entre as ideias que você colocou desde o início da sua produção até o final da sua produção. Por último, a dica número 3, em relação à capacidade argumentativa, está relacionada à clareza de ideias. Eu sei que a gente está lidando com um concurso da área jurídica, iremos utilizar alguns conceitos jurídicos, uns termos que são próprios do direito na nossa resposta, mas mesmo assim você consegue empregar esses elementos de forma clara. Não é necessário colocar na sua resposta, na sua redação, na sua produção do estudo de caso, termos em desuso, termos rebuscados, porque muitos candidatos acham que ao utilizarem esses termos rebuscados, palavras difíceis, com um sentido difícil de ser entendido, eles vão enriquecer o texto, e na verdade não. Você está trazendo um empobrecimento de argumentos. Quanto mais claro for o seu texto, mais fácil de ser entendido a sua ideia, melhor, porque o seu examinador vai ver que há uma clareza em relação àquilo que você discutiu na sua produção. Pessoal, é isso. Esse é o primeiro vídeo de uma série de análises que eu vou trazer em relação ao estudo de caso, inclusive simular estudo de casos, comentar em relação aos critérios de avaliação do estudo de caso e também da prova de redação. E já deixo aqui o meu convite, porque eu vou lançar agora, na próxima semana, um curso exclusivo gabaritando a discursiva, que é o estudo de caso e a redação para todos os cargos. Nesse curso eu vou simular temas exclusivos dentro de cada item que consta lá para os cargos. É uma simulação conforme o perfil da banca FCC. Além da simulação, o candidato, a candidata também vai receber
análise e orientações em relação ao que deve ser produzido. É um áudio onde eu vou comentar do início ao fim o que você deve colocar na sua argumentação. É um curso incrível, está sendo planejado já há algum tempo, porque o meu objetivo é que você consiga produzir bem a sua discursiva e tire uma nota muito alta. Em breve eu vou divulgar mais informações aqui do curso, já tem aqui o link do WhatsApp, se você já quiser pegar algumas informações. Tem as minhas redes sociais, me siga lá no Instagram, Instituto Rafael Kaique, sempre tem dicas. E continue aqui no canal, porque em breve tem mais orientações para você que vai fazer o concurso do TRF4. Um grande abraço para vocês e até a próxima!